Sejam bem-vindos ao canal Alerta Militar. Trilhões de dólares estão em risco no comércio internacional devido à ameaça subaquática dos Houthis. O Iraque voltou a ser o centro do conflito entre as superpotências, conseguindo contornar as sanções econômicas de Washington e Londres e transferir secretamente fundos ao redor do mundo, incluindo Rússia e China. Vamos analisar mais de perto o que aconteceu nesta semana em nossa infraestrutura digital ameaçada. Nos últimos 3 meses, o mundo se acostumou com a realidade do Mar Vermelho, uma rota marítima por onde passa cerca de 12% do comércio mundial, sendo sitiada pelos rebeldes Houthi, no Iêmen. O objetivo declarado disso é pressionar as principais potências para que pressionem Israel a encerrar a guerra contra o Hamas em Gaza. Com objetivos ideologicamente direcionados, há pouco espaço para negociação com movimentos religiosos, políticos e militares sobrecarregados. Sem surpresa, os Estados Unidos estão reagindo. No domingo, os militares dos Estados Unidos anunciaram que haviam atacado mais 5 mísseis que os Houthis estavam se preparando para lançar em direção ao Mar Vermelho. Um dia depois, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha atacaram 36 alvos em todo o Iêmen. Este foi o terceiro ataque combinado dos 2 países nas últimas semanas. Está claro que os Houthis sofreram baixas, mas isso claramente não é suficiente para impedi-los de continuar seus ataques. Pelo contrário, agora existe um medo de escalada. Vamos tentar desvendar isso porque há muita coisa acontecendo aqui. 177% da comunicação digital global é transmitida através de 16 cabos subaquáticos que passam pela reta de Mandab, localizada a oeste do Iêmen. A capacidade de todos os cabos no Mar Vermelho é de cerca de 180 terabytes por segundo. Isso inclui uma grande quantidade de informações essenciais para a condução dos negócios entre o Extremo Oriente e a Europa, 2 das maiores regiões produtoras e consumidoras do mundo. Os Houthis sabem tudo sobre isso e podem estar considerando atacar essa peça crítica da infraestrutura global. Agora, esses 16 cabos estão todos vulneráveis, porque as seções que ficam mais próximas à costa do Iêmen estão a apenas cerca de 100 metros de profundidade e estão concentradas em uma seção estreita. Eles têm, portanto, a capacidade teórica de cortar essas seções vulneráveis com cargas explosivas com pouco esforço e tempo necessário. Considerando os danos, nem seria muito difícil ou demoraria muito, mesmo em profundidades maiores de até 300 metros. Os cabos ainda estão vulneráveis a um ataque de um submarino iraniano, e tal ataque poderia ser conduzido sem aviso prévio e possivelmente até passar despercebido até que os danos fossem causados. Outro aspecto importante da comunicação que passa por esses cabos são as transferências financeiras eletrônicas. Todos os dias, cerca de 1,7 bilhões de dólares são transferidos, muitos dos quais são transferências que são feitas automaticamente entre a cadeia de fornecimento de longo prazo e empreiteiros. Parte disso é o comércio eletrônico, com pessoas comprando coisas online e pagando com seus cartões de crédito. Milhões de empregos e até mesmo muitas centenas de milhares de vidas dependem do sistema funcionando suavemente e sem interrupção. Se fosse interrompido mesmo por um curto período de tempo, os resultados seriam catastróficos para inúmeras pessoas e países ao redor do mundo. Seria um choque para a economia global várias ordens de magnitude piores do que o que já foi feito, atacando rotas marítimas no Mar Vermelho. Enquanto o dilema das relações Estados Unidos-Iraque continua, os iranianos estão reforçando seu controle sobre o Iêmen e os americanos estão aumentando seus ataques contra as milícias terroristas por procuração do Irã na região. Esta semana, os Estados Unidos eliminou um membro sênior do Kibbutz iraquiano em vingança pela perda de 3 soldados americanos na torre na Jordânia no início deste mês. Ele era Haj Abu Bakr al-Saadi, mais conhecido por seu apelido Abu Bakr al-Saadi, facilmente um dos homens mais capazes operacionais na rede de resistência do Irã. Ele era anteriormente um guarda-costas pessoal do falecido Qassem Soleimani e foi responsável pelas operações no exterior na organização Qissar iraquiana.
Acredita-se que ele tenha planejado o ataque à base da Torre na Jordânia, onde os soldados americanos foram atingidos. Desde a operação iraquiana e a resposta americana, o governo do Iraque se encontrou entre uma rocha e um lugar duro. Por um lado, o regime que governa Bagdá emitiu um comunicado condenando os Estados Unidos por violarem sua soberania ao realizar esses ataques em seu próprio território. É claro que isso foi feito sem permissão ou conhecimento existente. Então, o que pode explicar isso? Bem, a elite iraquiana, aos ministros do governo e à burocracia existente, está quase igualmente dividida entre a dependência dos Estados Unidos e o medo do punho de ferro do Irã. Como uma nota de rodapé histórica, tanto as forças dos Estados Unidos quanto as milícias iranianas vieram ao Iraque para ajudar este regime a se livrar do Estado Islâmico. Se algum deles deixasse o Iraque, o Estado Islâmico provavelmente representaria uma ameaça a este regime novamente. No entanto, após este dilema, o governo iraquiano emitiu um alerta sobre suas intenções de remover permanentemente os soldados americanos de seu território em alguma data futura não especificada, mas até o momento nenhuma decisão firme foi tomada. Enquanto isso, os iranianos estão, é claro, tentando pressionar as autoridades em Bagdá para expulsar seu grande inimigo, os americanos. Nesta região, é importante mencionar que os americanos têm 2.500 soldados no Iraque em uma missão anti-ISIS. Há também equipes de operações especiais dos Estados Unidos implantadas na Síria com o mesmo objetivo. Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, houve confrontos quase diários entre essas tropas e as milícias patrocinadas pelo Irã. Isso equivale a uma violação técnica do acordo entre Washington e Bagdá, levando o regime a sentir que foi traído pelos americanos. Embora nenhuma decisão formal tenha sido anunciada, o regime de Bagdá está sinalizando que deseja que os Estados Unidos deixem logo seu país antes que seja tarde. O jornal Financial Times informou esta semana que o Irã usou dois dos maiores bancos do Reino Unido, o Lloyds e o Sandal Bank, para contornar as pesadas sanções econômicas impostas a ele. O relatório diz que o regime iraniano usou esses bancos para movimentar dinheiro ao redor do mundo para várias entidades, incluindo na Rússia e na China. Em resposta, o Sandal Bank afirmou que não pode comentar sobre relacionamentos específicos com clientes, mas enfatizou seu foco no cumprimento das sanções e fechou imediatamente a conta bancária relacionada a uma empresa chamada Pisco UK, que aparentemente está ligada ao governo iraniano. O Lloyds Bank também se absteve de responder especificamente a essas alegações, mas afirmou que cumprirá quaisquer leis de sanções. Uma dor de cabeça já forte para a economia global poderá rapidamente escalar para algo muito pior. Os militares dos Estados Unidos começaram a retaliar ataques contra eles por parte de milícias apoiadas pelo Irã, e isso está forçando o regime de Bagdá a adotar uma postura dura, que pode levar a ações sérias. O regime iraniano recebeu algumas críticas indesejáveis devido à exposição de suas atividades financeiras clandestinas, que levaram os bancos britânicos, que supostamente facilitaram essa atividade, a desligá-los. Esta semana, o presidente argentino visitou Israel. Este é o novo presidente da Argentina, Javier Milei. Durante sua campanha eleitoral, ele prometeu que sua primeira visita fora do país seria a Israel, e ele cumpriu a promessa. Durante sua visita, ele anunciou que em breve transferiria a embaixada argentina para Jerusalém e que proibiria o Hamas. O novo presidente da Argentina desembarcou em Israel para uma demonstração inequívoca de solidariedade, contrariando a tendência internacional de críticas ao Estado judeu sobre sua guerra contra o Hamas na faixa de Gaza. Obrigado por assistir. Até breve com mais informações.